Ok, gente, então vamos recomeçar as atividades da programação do dia. Então, a gente vai começar à tarde, ouvindo o meu colega aqui do IMPA, Henrique Burstein, que vai falar um pouco para a gente sobre a matemática dos nós. Tá, boa tarde para todo mundo. Bom, o assunto aqui, como o título diz, é tentar falar um pouco para vocês da matemática que está relacionada com esses objetos que a gente encontra na vida diária, que são os nós. Né? Seja quando a gente amarra o tênis, bota uma gravata, alguém faz crochê, ou você faz uma escalada, pula de asa delta, ou amarra o strap de uma prancha. Em todas essas atividades, a gente lida com nós, e é um fato interessante que nós podem ser estudados de um ponto de vista matemático. Né? E assim como na vida real, o principal problema matemático é você saber se um nó está realmente atado ou ele simplesmente é uma corda embolada que quando você puxa as pontas não tinha nada ali. Né? Então, às vezes, a corda pode estar embolada de uma maneira muito complicada, né? Mas quando você puxa, não tem nó ali. Né? Então, particularmente, né, numa escalada ou pulando de asa delta, é um fato relevante de saber. Então, deixa eu começar com uma definição um pouco mais precisa do que é um nó para um matemático. Né? Então, o que a gente entende como nó é uma curva fechada no espaço que não tem autointerseção. Então, o que quer dizer isso? Então, você pega isso daqui, é uma curva, isso aqui é o espaço, né? Aí você faz, não sei, alguma coisa com essa curva, né? Tipo dar um nó de verdade, e ela ser fechada quer dizer que no final eu junto as pontas. Tá? Então, isso daqui é um nó para mim. Né? Bom, o fato é que em matemática a gente não liga para a espessura da curva. Né? Então, isso aqui não tem autointerseção desse ponto de vista. Então, deixa eu falar um pouco, né, aqui estão alguns exemplos, né, de nós. Então, assim, por que matemáticos se interessaram por nós, né, e quais são as aplicações disso, né, de onde que isso vem? O estudo, na verdade, começou no século XIX, o Gauss já era interessado por entender nós, mas o estímulo maior veio da química, na verdade, de uma teoria do Lord Kelvin, que dizia que átomos eram, na verdade, modelados por nós. Né? Então, diferentes nós iam representar diferentes átomos, e isso estimulou, motivou muita gente para tentar entender que nós são diferentes. Né? Por exemplo, o tight e o little. Nos últimos 100 anos, mas o que aconteceu foi que a teoria química, no final do século XIX, todo mundo já sabia que aquela teoria química não funcionava, estava totalmente errada, então os químicos se desinteressaram pelos nós, mas os matemáticos não. Né? Eles já estavam curiosos a respeito e continuaram estudando nós por 100 anos, talvez não necessariamente sabendo que aplicações práticas aquilo dali teria, isso não é incomum. E o fato curioso é que, mais recentemente, nos últimos 30 anos, talvez, no final do século XX, né, tanto a química, como a biologia, como a física, começaram a usar a teoria de nós desenvolvida pelos matemáticos. Né? Então, aqui, por exemplo, está a foto de um DNA, que é um nó. Né? Ele se acomoda dentro do núcleo de uma célula através de um nó. Em matemática, a gente representa nós por diagramas. Em vez de ficar tentando fazer a figura, né, no espaço, a gente faz a figura assim, projetada no plano, né, indicando nesses cruzamentos aqui a corda que está em cima e a corda que está embaixo. Né? Então, isso aqui são representações de possíveis nós. Esse daqui é o nó trivial, né, que a gente chama de trivial, é um nó que não tem nada, que você não dá nó nenhum. Esse nó aqui é o trevo, esse nó aqui chama de figura 8. Bom, do ponto de vista, né, de nós, existem vários nós que a gente considera como sendo equivalentes, ou, em outras palavras, o mesmo. Né? E, como ali está indicado, a gente vai dizer que dois nós são o mesmo se a gente puder, através de manipulações, sem cortar, né, sem quebrar a corda, você manipula e você chega de um nó no outro. Né? Se você conseguir fazer isso, esses nós são o mesmo. Então, por exemplo,
Deixa eu desfazer esse nó aqui. Então, isso aqui, né, é o nó trivial, mas se eu fizer isso daqui, isso aqui ainda é o nó trivial, porque eu posso desfazer e volto para a mesma configuração anterior. Então, por exemplo, pode não ser tão simples você ver que nós, né, que as figuras são o mesmo nó. Nesse caso aqui, eu acho que é relativamente simples. A gente tem esse nó inicial aqui, né, e esse daqui é simplesmente é o mesmo nó, só que a corda está meio, né, torcida. E nesse daqui eu simplesmente peguei uma parte da corda, puxei para cá, passei por trás, mas é tudo o mesmo nó. Né? São representações, são desenhos diferentes para a mesma coisa. Por exemplo, pode ser menos evidente, né? Essas três aqui são, na verdade, o mesmo nó. Você pode passar de um para o outro, né, através de manipulações, mas talvez tenha que pensar um pouquinho como que faz. Tá? Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é que você pode ter vários desenhos que representam o mesmo nó. Né? E um dos problemas é, dados dois desenhos, se você sabe se eles representam o mesmo nó ou não. Né? Então, esse, na verdade, é o problema central da teoria de nós. Como eu falei, é um problema muito parecido com o problema que a gente tem na realidade, né? Que é você reconhecer se dois nós são o mesmo. Né? Então, por exemplo, eu fiz ali dois nós que são o trevo, mas um é o simétrico espelhado do outro. Se você ver, eles não são o mesmo desenho. Né? E uma pergunta é, será que você consegue manipular um, né, sem arrebentar a corda de maneira que ele vire outro? Eles são o mesmo nó ou não? Uma simplificação dessa pergunta é a seguinte: se a gente tem um nó, será que a gente consegue desarmar ele até ele ficar o nó trivial, até ele ficar desse jeito aqui? Então, isso é uma simplificação da pergunta, mas essas são as perguntas centrais, né, da teoria de nós que têm sido estudadas no último século. Né? E, bom, uma das coisas que eu quero fazer aqui hoje é mostrar matematicamente que esse nó aqui, ele não é o trivial. Você pode passar a sua vida tentando desarmar ele e você não vai conseguir. Tá? Isso é uma coisa que a gente demonstra. Então, isso aqui é o começo do catálogo dos nós, que começou a ser feito lá no final do século XIX. Né? E, na verdade, nem os nós com 9 cruzamentos estão completos aqui. Acho que tem 49, depois tem 165, que tem 10 cruzamentos, e o catálogo vai ficando cada vez mais complicado. Né? Mas só para vocês terem uma ideia do que alguns matemáticos faziam no final do século XIX e continuam fazendo. Então, isso daqui é uma representação de um nó que parece muito complicado e que, na verdade, você consegue desarmar e ele virar... Ele, na verdade, era o nó trivial, né? Embora ele parecesse um nó complicado. Tem outro exemplo que é clássico. Esses dois nós, eles estavam presentes nesse catálogo de nós do final do século XIX e durante 75 anos, né, são dois nós que têm 10 cruzamentos, e durante 75 anos as pessoas achavam que esses nós eram diferentes. Até que em 74, essa pessoa, Perco, reparou que, na verdade, eles são o mesmo nó. Então, demorou 75 anos para as pessoas repararem isso. E hoje, isso é uma coisa que você comprova com um filminho que você acha na internet, usando esse Notplot, que ele, né, mexe os nós e depois vê que eles, de fato, são os mesmos. Bom, aqui está um outro exemplo de um nó que parece complicado e pode ou não ser complicado. Eu tentei fazer esse nó com esse tubo aqui, conduíte. Deixa eu ver. Eu acho que esse nó é o que deveria estar lá, embora eu acabe de perceber que eu fiz o simétrico espelhado dele. Não funciona. Bom, enfim,
Pega um espelho. Então, esse nó deveria ser aquele. E quem acha que esse nó pode ser desarmado e quem acha que esse nó não pode ser desarmado? Olhando assim. Quem acha que isso aqui é um nó trivial? O que eu acho? Eu sei a resposta. É ou não é? Não, é. Então vamos ver. É? Então, você quer vir aqui me ajudar a desarmar ele? Vem. Então segura aqui. Segura aqui, aqui, só aqui. Agora você segura isso daqui. Eu vou cortar aqui. O negócio desse tubo é que ele tem vontade própria e é difícil deixar ele. Então, no final, ele é o nó trivial mesmo, como vocês podem perceber. Ontem essa mágica não deu certo. Então, quer dizer, tem mais maneiras de vocês se convencerem que tem nós complicados. Uma, por exemplo, vocês podem, vocês quatro, vir aqui, só para mostrar uma coisa. Eu quero que vocês quer dizer, vira todo mundo para lá. Vamos fazer isso aqui. Aí vocês vão dar a mão. Tipo assim, cada um de vocês dá a mão para outros dois, mas não dá as duas mãos para o mesmo. Tá? Você dá a mão para ele. Dá a mão para outra. Não. Aqui. Você escolhe para quem você quer dar a mão. Então, eu vou dar a mão para você. Você dá a mão para esse daqui. Não, você dá para esse. Você dá para esse. E o que a gente fez aqui foi um nó. Certo? E saber se esse nó aqui é trivial ou não, é saber se a gente consegue fazer uma roda sem soltar as mãos. Vai ficar você ao contrário. Então, a gente pode ficar tentando fazer... Sempre vai ficar ao contrário. Certo? Então, isso é um nó humano. Então, deixa eu falar um pouquinho mais da matemática que está por trás, então, dos nós. Né? Então, vou falar um pouco da contribuição de um matemático alemão chamado Rademacher, que considerou o seguinte: ele reparou que tem 3 movimentos que são muito simples quando você tem um nó. O primeiro é simplesmente você desarmar isso daqui, que é uma coisa que você sempre pode fazer. Né? É você pegar... Cadê o outro... Bom, enfim, sei lá. Mas, bom, acho que é visualmente fácil você ver que você pode desarmar isso daqui. O outro é que se você tiver um pedaço da corda, né, com uma outra passando por baixo, você pode simplesmente separar. E o terceiro tipo é que se você tiver um cruzamento e uma corda que está por baixo, por exemplo, das 2 outras cordas, você pode passar ela para o outro lado do cruzamento. São 3 movimentos muito simples e a coisa surpreendente que ele conseguiu provar foi que 2 nós são o mesmo se e somente se você consegue transformar um no outro através de uma composição desses 3 movimentos simples. Então, por mais complicada que seja a configuração, se 2 nós são o mesmo, você deve ser capaz de chegar de um no outro simplesmente com essas 3 operações. Tá? Então, aqui é uma ilustração de como é que você chega do nó figura 8 no seu simétrico espelhado, né, que a princípio podia ser outro nó, através de passos que são movimentos de Rademacher. Tá? Então, cada um deles é um daqueles 3 que eu expliquei antes.
Então você pode pensar que, bom, está resolvido o problema, né? Você sabe que dois nós são o mesmo se você consegue, né, transformar um no outro com esses movimentos. Né? O problema é que você pode precisar de muitos e muitos e muitos desses movimentos. Você pode precisar de milhões de movimentos. Então você faz 1 milhão de movimentos, não deu certo ainda, mas pode ser que depois de 1 milhão e 2 dê certo. E você não sabe. E você vai ficar tentando a vida inteira e não sabe se você tentou o suficiente ou simplesmente não dá. Né? Então é um problema complicado. Mas é uma coisa interessante que mais fácil do que dizer se dois nós são o mesmo é dizer se eles são diferentes. Né? Então como que os matemáticos fazem isso? Matemáticos usam a ideia de invariantes de nós. Né? Então, invariante de nó, ele é alguma propriedade ou alguma grandeza que você verifica, né? Que você calcula ou verifica em algum desenho do nó, e que, independente do desenho que você escolha para o mesmo nó, aquela grandeza é verificada, aquilo não muda. Né? De maneira que seja realmente uma propriedade intrínseca do nó. E como é que você usa isso para distinguir nós? Bom, você verifica se um nó satisfaz aquilo e se o outro satisfaz aquilo. Se um satisfizer e o outro não, eles não podem ser equivalentes. Tá? Então a ideia é simplesmente essa. Eu não estou dizendo que se os dois não satisfizerem, por exemplo, então eles são equivalentes. É uma coisa só para você concluir que eles não são equivalentes se forem diferentes. Então deixa eu dar um exemplo concreto. Eu vou usar um invariante concreto para mostrar que esse nó trevo que eu fiz no começo, ele não é trivial. Né? Então, aquele nó que eu armei antes, você pode ficar a vida inteira que você não desarma ele. Então, só por uma questão de terminologia, para eu definir esse invariante, eu vou chamar esses pedaços aqui do nó de arcos. Né? Eles são, como é que se define eles? Eles começam num cruzamento onde ele está passando por baixo e vão até outro cruzamento onde ele de novo passa por baixo. Mas ele pode passar por cima no caminho. Tá certo? Então isso aqui eu chamo de um arco do nó. Eu vou usar os arcos para definir um invariante. Então esse invariante é assim, a gente começa fixando 3 cores, e eu, por motivos pessoais, sempre que tenho que escolher 3 cores, eu escolho o verde, o vermelho e o branco. E aí a gente tem a seguinte definição: você chama um nó de tricolor se você conseguir fazer o seguinte: você tem que pintar, né, você tem que conseguir pintar os arcos desse nó seguindo 2 regras. Né? Você tem que usar pelo menos 2 das cores, e em cada cruzamento, ou você usa as 3 cores naquele cruzamento, ou uma cor só. Né? Vou dar um exemplo aqui, que é o trevo. Né? Então, o trevo, você pode pintar isso aqui de vermelho, esse aqui de verde, esse aqui de branco, e em cada cruzamento as 3 cores estão sendo usadas. Né? Nesse nó aqui, né, em cada cruzamento, ou as 3 cores, nesses 2 cruzamentos, as 3 cores estão sendo usadas, e nesse aqui, uma cor só. Então, também pode. Né? O que não pode é usar 2. Ok? Então, isso é a propriedade. Né? Então, o que eu vou chamar do invariante, esse invariante chamado de tricolorabilidade, é isso. É se você consegue fazer isso. Não é como você consegue. É simplesmente se você consegue. Então, usando essa propriedade, uma coisa muito simples de você ver é que o nó trivial, né, o nó mais simples de todos, ele não tem essa propriedade. Ele não é tricolor. Né, simplesmente porque você não consegue usar pelo menos 2 cores. Então, você viola a primeira regra. Tá certo? Então, o nó trivial não é tricolor. Mas uma coisa interessante é o seguinte, é que a tricolorabilidade, ela não muda pelos movimentos de Radamacher. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que se você tem um nó, né, que é tricolor, que você consegue pintar desse jeito, e você fizer um movimento de Radamacher nele, ele vai continuar sendo tricolor. Talvez de uma maneira diferente, mas ele continua sendo tricolor. Né? Então, por exemplo, se você estivesse numa situação, né, assim, que é a mesma coisa que isso daqui, né, se você tivesse... Né, imagina que o nó no começo tinha uma parte dele que estava assim. Né? Imagina que você tinha 2 cores, essa e essa. Quando você passar
dessa configuração para essa daqui, né, você pode ter essa daqui verde, essa daqui vai ser laranja, né? Se eu continuasse com laranja aqui, isso aqui não dava certo, mas aí simplesmente eu boto outra cor aqui. Tá certo? Então, se ele era tricolor antes, fazer essa operação não vai estragar isso. Então, a conclusão dessa discussão é a seguinte, é que se você tem dois nós que são o mesmo, né, se você tem dois desenhos que representam o mesmo nó, ou você consegue tricolorir os dois, ou você não consegue tricolorir nenhum deles. Tá? E, portanto, a conclusão é que, como o nó trivial não é tricolor, qualquer nó que seja tricolor não pode ser trivial. Tá certo? Em particular, o trevo. Né? Como eu consigo fazer isso no trevo e eu não consigo no nó trivial, eles não podem ser o mesmo. Mas o que é importante aqui de novo, lembrar que eu não posso usar esse critério para concluir que os nós são o mesmo, só que eles são diferentes. Né? Se você tem dois nós que são tricolores, não tem nenhum motivo pelo qual eles devam ser o mesmo. Né? Então, um exercício simples se você pegar esse nó figura 8, você pode tentar tricolorir ele e você vai ver que não é possível. Mas esse nó não é trivial. O que isso mostra é que ele não é equivalente, ele não é o mesmo que o trevo. Porque o trevo você pode tricolorir, e esse daqui não. Mas o fato de que esse não é tricolor e nem o trivial, é tricolor, não quer dizer que eles são equivalentes. Então a gente precisa de uma coisa a mais para algum tipo de invariante mais fino para ter mais informação. Então tem um outro invariante que começou, que o primeiro deles, na verdade, foi descoberto, né, em 1928, que se chama, é uma classe de invariantes que se chama invariantes polinomiais. Então, o que esses invariantes fazem é o seguinte, se você tem um nó, eles te dão uma regra para associar aquele nó um polinômio. Todo mundo sabe o que é um polinômio? Então, um polinômio, imagina que é uma expressão assim, 4 mais 3... t mais 4t ao quadrado, você pode ter potências maiores da variável t também. E os polinômios que aparecem aqui, eles são, na verdade, até um pouco mais gerais, que você pode ter potências negativas também do t. Tá? Mas uma expressão assim é um polinômio. E, na verdade, o que você está interessado são nesses coeficientes que aparecem aqui. Tá? Então, aqui está uma ilustração só, né, de dois nós, que você usa essa regra, que eu não vou explicar. Se eu tivesse mais 20 minutos eu explicava, mas eu vou simplesmente assumir que, tem essa regra, né, e quando você calcula o polinômio associado a esse nó, e você calcula o polinômio associado a esse, você vê que eles são diferentes, você pode concluir que eles não são equivalentes. Né? O fato de ser um invariante quer dizer isso, que se você, de novo, mudar pelos movimentos de Radamacher, né, o polinômio não muda. Então, existia um invariante polinomial que se chama o polinômio de Alexander, que foi inventado em 1928, e até 1984, esse era o único invariante polinomial conhecido para nós. Em 1984, um matemático da Nova Zelândia, chamado Vaughan Jones, descobriu um novo invariante polinomial e, em 1990, ele foi convidado para o ICM, para o Congresso Internacional dos Matemáticos, que foi no Japão, naquele ano, e lá ele foi premiado, né, com um prêmio máximo, com o Oscar, o Nobel da Matemática, que é a medalha Fields, por esse trabalho, por ele ter inventado um outro invariante de nós, que distingue mais nós do que os que a gente conhecia antes. Então, aqui está uma foto dele em 84, aqui está uma foto dele em 90, na cerimônia de entrega com os outros medalhistas daquele ano. Isso aqui é uma foto dele atual, né? E ele vai estar aqui no IMPA mês que vem, dando 2 ou 3 palestras, se não me engano, na verdade, sobre esse trabalho aqui. Então, é interessante, eu reparei que 84 foi o ano que eu entrei no CAP, que eu fui aluno de lá,
e em 90 foi o ano que eu saí do CAP. Então isso ilustra o que pode acontecer enquanto você está no CAP e você não tem a menor ideia. Então, mas o ponto é que mesmo com o polinômio de Jones, né, a história não acabou. Né? Tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe. Então, só para ilustrar isso, eu vou dar 3 exemplos. Né? O polinômio de Jones, para o nó trivial, é o polinômio mais simples que tem, que é o polinômio constante igual a 1. Você não tem esses termos com a variável aqui. Você tem só o termo constante e é 1. No trevo, né, se você escrever o trevo de um jeito ou o seu simétrico espelhado e você calcular o invariante de Jones, o polinômio de Jones, você acha 2 polinômios diferentes. Então, isso aqui já mostra que esses 2 nós não são equivalentes. Né? Então, você pode ficar tentando mexer nesse daqui que você nunca vai chegar nesse. Né? E o polinômio de Jones para o figura 8, né, independente do que você faça, porque a gente já viu que eles são equivalentes, eu mostrei uma sequência de movimentos que levam um no outro, né, é esse polinômio daqui. Mas, por exemplo, uma questão muito simples que ainda não é conhecida é a seguinte. Se você tem um nó que tem o polinômio de Jones igual a 1, ou seja, ele tem o polinômio de Jones que é igual ao polinômio de Jones do nó trivial, isso quer dizer que ele é o trivial? Tá? Essa pergunta... enfim, a gente não sabe a resposta para ela ainda, por incrível que pareça. Se alguém responder nos próximos 4 anos, eu acho que tem uma grande chance de ser convidado para o ICM de 2018 no Rio de Janeiro para dar uma palestra sobre esse assunto. Tá? Então, obrigado.